Se eu não morrer logo, eu vou se tornar o rei demônio desse mundo. Tudo começa com o confronto final do grande herói Feng. Depois de 1000 anos, os humanos lutando contra os demônios, essa batalha brutal finalmente iria terminar. E a raça humana finalmente chegou no rei demônio mais cruel, Vormebula, o mais forte dos demônios. Por causa do tamanho do seu poder, Feng ele teve muita dificuldade ao enfrentá-lo. Só que finalmente ele pensava que o peso daquela guerra iria acabar. E seria suas mãos que daria fim nesse demônio brutal. E depois dessa guerra, talvez ele viveria uma vida feliz e se casaria com a sua noiva. Entretanto, não dá para confiar nas trevas. Vormebula tinha uma carta na manga. Ele tinha uma habilidade de autodestruição. E Feng ele não sabia disso. E Feng ele ficou muito triste, já que ele iria morrer ali e não poderia aproveitar a paz que iria surgir naquele mundo. Mas o sistema, vendo a sua coragem, resolveu recompensá-lo. E deu para ele uma chance dele reencarnar. Lógico, Feng não pensou 2 vezes e acabou aceitando. Como tudo na vida, ele tomou mais uma rasteira. E o sistema, na verdade, não reencarnou ele como humano, e sim como um demônio, do ranking mais baixo possível. O sistema entendeu que realmente aquilo foi um mal entendido, e deu uma chance para ele de reencarnar de novo. Basta ele morrer, é claro. Tinha um grande probleminha. Ele não poderia tentar contra a sua própria vida. Ele precisava morrer de forma natural. Com a queda do rei demônio, o grupo de Feng, que estaria no corpo de Gandogol, estava escoltando a filha do rei demônio. Porém, os humanos estavam cada vez mais perto deles. E percebendo que isso seria uma ótima oportunidade para ele morrer, Feng resolveu se sacrificar pelo grupo. Todos ali ficaram bem comovidos com ele. Isso foi tão incrível que a própria filha do rei demônio conseguiu poder ver naquele gesto dele e conseguiu fazer uma barreira para que todos pudessem fugir, dando a oportunidade de Feng não ser um sacrifício. Mas ele queria muito morrer. Então ele insistiu pra caramba pra eles, para que ele deixasse ele morrer de uma forma mais máscula. Lógico, ele só queria reencarnar de novo como humano. Então assim ele foi até os humanos que estariam chegando perto deles. E Feng ele pensou nas recompensas, já do que ele ia fazer quando ele retornasse como humano. Só que o sacrifício dele comoveu tantos demônios que eles resolveram ir lá ajudar ele lá. Isso fez até os demônios se revigorar. E mais uma vez, Feng não pôde morrer. Será que Feng ele finalmente irá uma hora conseguir se matar, ou ele vai ter que viver a vida de Dongul? Jaquedo. Às vezes o nosso sonho revela o que vai acontecer no nosso futuro. Nos seus sonhos mais antigos, Yongjin via uma serpente que transpassava todo o mundo. Até que uma pessoa bem estranha dizia para ele que aquilo não era uma cobra, e sim um dragão. Esses sonhos começaram a acontecer quando ele chegou perto do seu aniversário. E cada vez que ele sonhava com isso, ficava mais e mais forte. E agora que ele chegou no dia do seu aniversário, esse sonho ficou mais intenso. Entretanto, Young ele tinha que ir para a escola, e ele não poderia pensar nesse assunto agora. Ele viu um cachorro que estava se alimentando de restos. Por ele entender como é ser sozinho, ele resolveu comprar alguma coisa para aquele cachorro comer. Young ele era uma pessoa bem sozinha, ele nunca conheceu seus pais. Ele vivia sempre em um orfanato atrás de orfanato. Então ele acabou crescendo sozinho nesse mundo. Porém, as pessoas não o culpavam por ele ser fechado. Isso fez com que ele até criasse muitas amizades na escola, porque as pessoas sabiam que ele era órfão. Mesmo ele não entendendo por que as pessoas ficavam alegres quando chegava o dia do aniversário, Young ele não tinha lembranças do seu aniversário, então por que ele precisaria ficar alegre? E percebendo que os seus amigos não iriam deixar em paz por causa do aniversário, o mesmo resolveu sair da sala. E que pela pressa que ele saiu, ele acabou esbarrando em uma menina. Essa menina era Lee, que era uma garota bem popular. Todos os adolescentes sempre têm gestos estranhos. Lee, ela pediu para Young puxar uma carta de tarô, já que ela podia ler a sorte. Ele escolheu simplesmente para ela poder parar de incomodá-lo. E meteu o pé, só escolheu meter o pé. E ele foi direto para casa. Esse dia para ele foi o dia mais estranho. Um amigo dele dizia que estava muito preocupado com ele. Uma menina pediu para ele puxar uma carta de tarô. Esse foi um dia bem estranho para ele, mas ele resolveu ir para casa mas só aceitou mais esse dia como um dia normal. Por causa da chuva, ele resolveu levar o cachorro para dentro da sua casa, para aquele cachorro não ficar na chuva sozinho. Até que ele sentiu que alguém estava olhando para ele. E era Lee, que ela foi até a casa dele. Ela queria muito sair com ele naquele dia. Devido àquela chuva estar muito intensa, ele resolveu levá-la até um ponto de ônibus. Por ela ser muito estranha, Young resolveu deixá-la embora. Falou para ela ir embora, que ele não queria ficar perto dela. Só que ela, percebendo que ele não queria cair no charme dela, ela segurou ele pelo braço. E era uma força descomunal. E ela estava segurando ele tão forte que ele sentia que o braço dele ia quebrar. Na verdade ali, ela era um demônio. E a carta de tarô que Young puxou era uma carta da morte, dizendo que naquele dia ele iria morrer. E ali ela queria o corpo dele, já que, entre aspas, ele morreria naquele dia. E como ele cagou pra ela no começo, não queria acompanhar ela até a casa dele, ela queria matar ele. Já que ele não queria dar o corpo dele de bom grado, ela iria pegar a força, mesmo que tivesse que torturá-lo. Young ele correu muito forte, muito mesmo, porque ele não queria morrer. Ele passou por várias situações na sua vida e aquela não seria sua morte. Mas aquela perseguição ficava cada vez mais intensa. Até o braço dele foi arrancado. Infelizmente o corpo dele já não estava mais aguentando, já que ele teve muita perda de sangue.
Young, ele pensava que ele queria muito viver, e ele sobreviveu, ele passou por muita coisa. Por que agora ele teria que morrer? Por que eles teriam que escolher o dia que ele teria que morrer? E alguém ouviu a sua voz, o ancestral que aparecia em seus sonhos. O cavaleiro em eterna regressão. Foi até aqui que a minha ambição me trouxe. Esse é o suicídio mais longo da história. Ingrid, esse é o seu destino. Tudo por causa de uma ambição, que ele queria muito se tornar um cavaleiro. Ele não sabe por quê, mas essa já era a sua 18ª vez que ele retornava no tempo. Sempre morria no mesmo momento da batalha, e sua vida sempre retornava horas antes dele começar aquele embate. Ingrid queria usar essa chance para aperfeiçoar suas habilidades de cavaleiro. Antes dessa benção disfarçada de dor vir até ele, ele já tinha decidido que ele não conseguiria mais ter esperança de um dia se tornar um cavaleiro. Na sua infância, ele foi treinado por um mercenário, que colocou sonhos na sua mente, que ele um dia poderia ser um cavaleiro. Só que quando ele saiu para concluir seu sonho, ele percebeu que esse sonho para ele se tornou um grande pesadelo. Ingrid virou um mercenário. Porém, ele virou uma chacota no meio das pessoas, porque ele não conseguiria lidar com simples bestas. E por sorte do destino, Ingrid não desistiu e continuou treinando para aperfeiçoar suas conquistas. E ele aperfeiçoou muito a sua esgrima. Infelizmente, quando ele achou que ele já tinha chegado num patamar bom, ele foi desafiado por uma criança e ele perdeu o duelo. E ele pensava, será que isso aqui que é dor natural? Depois de muito tempo comendo pão que o diabo amassou, ele finalmente conseguiu colher as migalhas, assim virando um capitão do exército de Cyprus. Mesmo em seu esquadrão, o seu nível era ainda mais baixo de todos, já que ele aceitava isso, já que pelo menos ele morreria por alguma causa, e não seria um simples mercenário. Ele não sabe por que o destino está brincando com ele, já que todo dia, depois da sua morte, ele volta no mesmo lugar. Por sorte, ele está usando essa bênção para treinar e aperfeiçoar suas habilidades. Um dos seus subordinados era muito poderoso. Esse subordinado dele ensinava a ele às vezes alguns golpes. E um dos golpes que ele estava ensinando para ele era o coração de besta. Essa arte marcial faz com que o usuário ele fique cara a cara com a morte e não fique com medo. E dá mais coragem ao usuário, fazendo com que ele entre num frenesi total. Por causa dessas mortes, o Ingrid ele conseguia aperfeiçoar mais e mais essa habilidade. Ele não sabe mais quantas vezes ele morreu, talvez foi 100 ou 100 e pouco. E depois de tantas mortes, ele percebeu que era por causa de um amuleto. Quando ele era mercenário, ele conseguiu lidar com uma horda de monstros. E como a vila era muito pobre, o ancião da vila deu um amuleto para ele e disse que esse amuleto iria ajudá-lo. Depois de vários retornos, Ingrid finalmente conseguiu aperfeiçoar o coração da besta e finalmente conseguiu lidar com aquele inimigo. Só que ele abaixou um pouco a guarda e foi ferido mortalmente. A morte veio até ele dizendo para ele que o futuro dele vai ser sombrio e muito triste e muito pesado. E se ele desistisse agora, ele poderia descansar em paz. Entretanto, Ingrid disse para ela que jamais desistiria de ser um cavaleiro. E ele acabou mandando a morte se ferrar. Ele disse que ele faria de tudo para se tornar um guerreiro no final. Posso ver as regras da Zona Proibida. Sem aviso prévio, o mundo foi cobrido por uma névoa branca. Essa névoa não permitia que os humanos saíssem dela. Os humanos ficaram mais ou menos 100 anos presos dentro daquela névoa. Apenas 1/3 da população mundial conseguiu sobreviver à névoa. Algumas pessoas ganharam habilidades ao sair da névoa, e essas pessoas eram chamadas de psíquicos. E como os animais também estavam presos na névoa, eles sofreram algum tipo de mutação e começaram a ser chamados de monstros. Nos dias atuais, Ye e a sua irmã estavam vendo um grupo de caçadores que estavam derrotando algum dos monstros. E eles ficaram muito felizes ao ver aquele monstro sendo derrotado pelo grupo de caçadores, já que agora eles poderiam comer carne. Eles faziam um trabalho de restos. Eles esperavam os caçadores matarem os monstros para ir lá pegar o resto do que sobrou. Essa era a vida de Ye, da sua irmã e do seu avô. Não se sabe como aconteceu, mas a névoa, ela geralmente trazia efeitos colaterais. O efeito colateral do Ye, ele era uma cegueira momentânea. Isso aconteceu porque quando ele era uma criança, ele buscou maneiras de sair da névoa, já que a névoa ela tinha uma barreira, tinha um dia e um ano perfeito para sair. Só poderia sair dela quando ela permitisse que você saísse. Como ele fez uma busca insensível por buscar para sair dela, ele meio que foi punido com essa cegueira. E ele sabia que seu avô estava muito doente. Isso trazia muita culpa para ele. E como seu avô e sua irmã elas poderiam sair da névoa, eles se sentiam tristes por abandoná-lo dentro da névoa. E vendo que seu avô precisava muito de cuidados extremos, ele implorou para sua irmã levar o seu avô para ele ser tratado no mundo externo. Ele disse para sua irmã que quando seu avô estivesse sendo tratado, ele buscaria maneiras de conseguir sair da névoa. E assim ele acabou fazendo. E vagando pela névoa sem rumo nenhum, e ele teve uma das suas cegueiras momentâneas. Quando ele tinha esse efeito colateral, ele buscava maneiras de disfarçar para não focava no excesso. Só que agora a sua irmã não está ali nem seu avô, então ele decidiu lidar com essa cegueira. Isso fez com que essa cegueira mostrasse na verdade não era uma cegueira momentânea.
Agora ele poderia ver as regras da névoa. Essas regras eram bem simples. Talvez se ele tivesse seguido essas regras mais cedo, ele poderia ter saído da névoa há muito tempo. Depois de alguns dias vivendo normais, seguindo todas as regras da névoa, um grupo de caçadores viram Ye tranquilamente ali naquele lugar bem perigoso. E eles ficaram até intrigados com ele. Só que um grupo de monstros estavam seguindo eles, então eles decidiram tirar aquele civil dali. E ele ficou meio apreensioso, já que toda vez que ele tentava sair da névoa, a névoa sempre jogava ele de volta. E ele avisou para aquela caçadora que a névoa não permitia que ele saísse. Então ele ficou com receio da névoa punir-la também. Mas infelizmente, ou felizmente, a névoa tirou ele de lá de dentro. E ele finalmente, depois de 7 anos, vagando sem rumo, ele conseguiu sair da névoa. E agora ele vai encontrar sua família e descobrir exatamente por que o caso dele é tão raro assim de ficar dentro da névoa. O rei do inferno retornou. Era uma vez um guerreiro muito bravo que lutava contra demônios. Era uma vez um criminoso mentiroso que conquistou tudo através de morte de inocentes. Maldito seja o pecador que fez o solo chorar, com o sangue de crianças inocentes. Esse era o julgamento do ladrão ganancioso e lunático, que pensava que era um herói, já que tudo que ele fez foi matar pessoas inocentes. Nós já temos um veredito para você. Sofra eternamente no inferno, preso com todos os corpos de quem você matou. Mulheres, homens, crianças e idosos. Todos que você ceifou com suas mãos, agora viverão preso a você eternamente. Maldito seja você, seu homicida. Yoran, ele era o antigo juiz do inferno. Finalmente ele estava comemorando, depois de milênios, a sua aposentadoria. E agora ele poderia reencarnar no mundo dos humanos. Esse trabalho para uma pessoa normal era muito foda. E era muito difícil de você assimilar. Muitas pessoas não conseguem carregar o peso de ver as almas das pessoas que estão sendo julgadas. Porque eles teriam que ver todos os crimes, como se eles estivessem lá cometendo também. Então era muito pesado psicologicamente. Mas agora Yoran, depois de ter feito um trabalho perfeitamente, finalmente ele seria entregue o seu último relatório para o seu subordinado que iria ocupar o seu lugar, que era o seu subordinado chamado Fubul, que ele iria assumir agora como rei do inferno. E ele finalmente poderia reencarnar no mundo dos humanos. Só que alguma coisa estava diferente no inferno. O cheiro de enxofre agora é um cheiro de ar fresco. O lago de sangue agora é um rio cristalino. O barulho das almas atormentadas agora está um silêncio total. E as almas que queimavam no lago de fogo não estão mais lá. Cadê o inferno? Cadê Fubul? Yoran recebeu uma notícia vinda do próprio céu, pedindo para que ele segurasse um pouco a sua aposentadoria. Lógico, ele ficou muito puto, já que ele queria muito se aposentar. Depois de milênios fazendo o trabalho dele, ele queria se aposentar. Só que Fubul havia sumido, e os céus pediu para que ele achasse ele, já que o inferno precisaria de um próximo rei. Yoran disse que faria sim esse trabalho, mas ele queria ser recompensado no final. Yoran foi até o mundo dos humanos, só que lá cheirava enxofre, e um mar de sangue banhava toda a terra. E na terra agora estava tendo barulho de almas atormentadas, e os pecadores corriam por toda a terra. Por que o inferno está na terra? Cadê você, Fubul?